Bom dia, boa tarde, estamos de novo aqui, Mata 3, aula 2, pessoal. Vamos dar continuidade agora para falar sobre América Latina, ou seja, todos os países do México para sul até o extremo da Patagônia, tá? Então a América do Sul, ele não vai ter um desenvolvimento industrial equilibrado, até porque a gente tem aquela herança, né, da monocultura, do sistema plantation, de uma economia baseada na produção agrícola e na pecuária. Nós somos fomos colônias de exploração, então a gente não teve o desenvolvimento como outros países já na primeira fase das revoluções industriais, tá? Então a grande maioria desses países, eles vão ser considerados como países de industrialização tardia, tá? A maior parte dos países vão se industrializar a partir da década de 30 do século 20. Vamos começar com a indústria de base, que é aquela indústria de bens de consumo não durável, que vai circular e vai gerir o mercado interno, do que a população consome diariamente, anualmente, no seu cotidiano. Tá? Até se a gente for ver, é um período que está tendo guerra na Europa. Então a Europa deixa de fornecer muitos produtos para a América. E aí surge a necessidade desses países da América estarem se industrializando, até mesmo para tentar ganhar um dinheiro fornecendo esses produtos industrializados para a Europa também. A partir da década de 30, a maior parte desses países vai substituir as importações, tá? E a gente vai ter no mundo acontecendo o quê? A crise na Bolsa de Valores de Nova York. Tá? E a crise na Bolsa de Valores de Nova York vai criar uma crise profunda na grande maioria dos países a nível mundial. Então a gente tem, a partir da década de 50 a 80, a gente tem a expansão, a entrada das multinacionais. Aí, que nem exemplo do Brasil, lá no primeiro período da ditadura militar, nós iniciamos a nossa industrialização também com a indústria de base. O que acontece posteriormente? A partir da década de 50, ali, com o êxodo rural, a gente vai viver aqui no Brasil em 1960, né? A Revolução Verde e o processo de industrialização muito marcado no nosso território, que vai abordar a expansão de multinacionais, abertura para a instalação de multinacionais nesse território, consolidação de grandes parques industriais, regiões construídas para suporte da indústria. Aqui em próximo Curitiba a gente tem o SIC, Cidade Industrial de Curitiba. É um parque industrial desenvolvido para isso. Tá? Nós vamos começar a investir na indústria de consumos duráveis, que são o quê? Aqueles bens como carro, veículos, maquinários, produtos que a gente não consome com tanta frequência, que tem um prazo de duração, tem uma durabilidade mais longa, mais estendida. Tá? E também nesse período a gente tem a fase do capitalismo financeiro. O que acontece? O mundo começa a emprestar dinheiro, né? Os países mais ricos começam a financiar e fazer empréstimo de dinheiro para outros países. A gente empresta muito dinheiro de fora, tá? Começa a vir muito capital estrangeiro para investimento no país. Acaba que esses países que não desenvolvem a indústria corretamente acabam se ficando endividados. Que vai acontecer o quê? Vai desenvolver uma crise na década de 80 nos países da América Latina. No Brasil a gente tem isso tão marcado que na próxima década, na década de 90, a gente começa a década com inflações, com movimentação, mudança de moeda, tentativas em cima de tentativas para tentar minimizar essa dívida externa contraída nas décadas anteriores. Tá? A gente tem a disseminação dos princípios neoliberais, como a gente já tinha visto antes, que é o que? Estado mínimo, né? E esse processo dos princípios neoliberais dentro do nosso governo vai favorecer o que? A privatização de empresas. Isso vai criar várias discussões e debates, a questão da privatização da Vale, privatização das indústrias telefônicas. E a gente tem a questão do Paraguai. Nas últimas décadas, o que vem acontecendo?
empresas estão saindo do Brasil, mesmo empresas nacionais brasileiras, estão instalando a sua fabricação no Paraguai. Devido ao quê? A grande oferta do Paraguai com isenções fiscais, investimento em infraestrutura e mão de obra barata. Então está sendo mais barato ter a produção no Paraguai do que no Brasil. Isso já acontece com duas marcas de tecidos de Santa Catarina que saíram da região de Joinville e já estão há 4 anos instaladas no Paraguai. Continuam sendo uma empresa brasileira, mas utilizando a mão de obra e infraestrutura do Paraguai. A gente vai ter o México. O México é um grande destaque para a América Latina. É a segunda maior economia da América Latina, tem 13 milhões de habitantes, uma grande riqueza em petróleo, aço e outros minerais, tem um grande potencial de desenvolvimento e modernização da pecuária, da agricultura e das indústrias de base, tá? Até mesmo indústrias do segmento de siderúrgicas, metalúrgicas. Em 94 ele assinou o NAFTA, que vai fazer o quê? O surgimento de empresas maquiladoras. O que são empresas maquiladoras? São montadoras principalmente do ramo do automobilístico, introduzidas no território mexicano. Essas empresas são estadunidenses ou canadenses e são inseridas no território mexicano. O que tem acontecido? Muitas dessas empresas estão saindo do México e se instalando em territórios como o da China, tá? Porque ainda é mais barato produzir na China do que no México, que estaria ao lado. Mas por muito tempo, esse acordo da NAFTA favoreceu ambos os lados, Estados Unidos e México, apesar do México também as questões trabalhistas, a questão da informalidade do emprego também acaba afetando, mas auxiliou muito no desenvolvimento do parque industrial, tá? Como eu falei, muitas montadoras estão se deslocando para a China, que está criando um pouco de crise no México, além da questão do conflito político, dos dois governos estadunidenses com o mexicano. Depois a gente tem a Argentina. A Argentina é a terceira maior economia da América Latina, tá? Ela possui só 44 milhões de habitantes, se a gente comparar com o Brasil, que são mais de 200 milhões, tá? Ela tem, na década de 90, uma séria crise econômica que afeta muito a estabilidade da Argentina. Em 2000, ela começa a reagir em virtude do quê? Do acordo do Mercosul, assinatura do Mercosul, onde a gente também começa a ter um liberalismo econômico entre esses países da América do Sul. 2014, ela começa a retrair novamente a economia da Argentina. Em 2016, a gente tem a queda do consumo interno. Então pensa assim, crise, instabilidade, começa a fazer o quê? Quebrar, falir, fechar empresas nacionais. Empresas multinacionais não vão ficar no território falido, elas vão se instalar em outros territórios onde exija um mercado interno para consumo desses produtos. Então a crise na Argentina ela não é de hoje, ela já vem de alguns anos. Alguns pesquisadores fazem uma grande crítica ao sistema neoliberalismo instalado na Argentina. Então eu coloquei aqui uma composição do PIB do ano passado da Argentina, onde o que está acontecendo no mundo inteiro, o terceiro setor está crescendo, como na Europa, como nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil. Então a gente tem lá a indústria representa 31% do PIB, enquanto o terceiro setor, a prestação de serviços, chega a 59%, ok? Pessoal, para a próxima aula, mesma coisa da aula anterior, só que referente aos países. Características, como que essa indústria tem alguma coisa que se destaca? Quero que vocês procurem curiosidades quanto à indústria desses países. Brasil, México, Chile, Argentina, Colômbia, Venezuela, Cuba e Nicarágua. Façam uma marcação se não houver desenvolvimento industrial em algum desses países. Compartilhem no Ione as suas respostas, as que vocês tiveram dúvidas ou curiosidades que vocês acharem interessante durante a pesquisa de vocês. Pessoal, um beijo, até a próxima aula.